Afinal de contas, evangelizar para quê? Essa é a pergunta que muitos cristãos ainda fazem. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, biblicamente, qual que é a importância da evangelização. Assista ao vídeo aí. Fala galera, beleza? Esse aqui é mais um vídeo do Super Crente! Galera, qual que é a importância da evangelização? Para muitos isso aí já é uma coisa entendida, estabelecida, mas para muitos cristãos ainda é um tema muito árido que requer explicações. Primeiro de tudo, o termo evangelização deriva da palavra evangelho. Primeiro é importante ressaltar que a palavra evangelho não foi criada por Jesus Cristo. Ele se apropriou desse termo e o adaptou para o contexto cristão. A palavra evangelho tem origem lá no Império Romano. O imperador César, que era o cara que dominava no Império Romano, que naquela época tinha uma extensão enorme, ele tinha um mensageiro. Esse mensageiro era o encarregado de anunciar o evangelho de César. E evangelho significa boas novas, boas notícias. Ou seja, ia um cara lá e anunciava as boas notícias a respeito de César. Ou seja, assim como César tinha o seu mensageiro que anunciava as boas notícias sobre o império e sobre a pessoa de César, Jesus Cristo também tem os seus mensageiros que anunciam as boas novas do reino e da sua pessoa. Porque, poxa, você falar que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós é uma excelente notícia a respeito de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Talvez nós perdemos um pouco a dimensão do que é a encarnação do Verbo, porque à medida que o mundo vai avançando, que a ciência vai descobrindo novas coisas, que o ser humano vai se descobrindo também sobre a face da Terra, a nossa tendência é esquecer de Deus. O ser humano só lembra de Deus, na maioria dos casos, quando está passando algum aperto. Tem aquela famosa historinha, né, que quando o avião está caindo, até o ateu vira crente. Então, essa é a natureza humana, não é um, não é outro. Até as pessoas que são frequentadoras de igreja, que elas são membros de igreja, né, melhor dizendo, porque não existe frequentador de igreja, né? Existe membro. Ou você é membro ou você não é. Ou você faz parte do corpo ou você não é, né? Eu não sou o ciborgue, aquele super-herói ciborgue, né? Que eu tenho um braço e à noite eu tiro o meu braço para dormir, quando eu acordo eu boto o meu braço. Não. O meu braço faz parte do meu corpo, ele é um membro do meu corpo, né? Então, até mesmo os cristãos, as pessoas que se batizaram, que nasceram de novo, elas não têm mérito algum na sua salvação. Foi graças a uma iniciativa do próprio Deus que nós conhecemos a sua pessoa, conhecemos a sua palavra e as escamas caíram de nossos olhos, assim como aconteceu no caso de Paulo no caminho para Damasco. Então a natureza humana é assim, a nossa tendência é realmente esquecer de Deus. Então, poxa, a gente fica deslumbrado com as coisas, com o avanço científico, mas teve um cara chamado Billy Graham, que lá naquele contexto da Guerra Fria, lembra? Rússia contra Estados Unidos, aquela corrida espacial, corrida tecnológica, enfim. Aí todo mundo estava animado, todo mundo estava em êxtase, porque o homem foi na Lua e todo mundo ali super feliz com esse avanço científico histórico para a humanidade. E aí chega Billy Graham e fala o seguinte: a melhor coisa que aconteceu em todos os tempos não foi o fato do homem ter ido na Lua, foi Deus ter descido e vindo na Terra. Então ele deu um balde de água fria na cabeça das pessoas que estavam ali deslumbradas com o mundo. Então, sobre evangelização, cara, olha só, primeiro de tudo eu queria indicar para vocês esse livro. Eu já indiquei aqui em outras ocasiões aqui no canal, mas esse livro é tão bom e tão rico de informações, ele é tão impactante, ele tem tanta capacidade de mudar a nossa compreensão, que eu faço questão de indicá-lo mais uma vez. Por que tarda o pleno avivamento, do pastor Leonard Ravenhill? Eu queria ler para vocês aqui um pequeno trecho de uma parte em específico, que eu tenho certeza que é a realidade de muitos cristãos. O Ravenhill, ele fala de um caso aqui, de um criminoso chamado Charlie Peace,
em que ele deu uma aula para o cara que estava evangelizando ele. Houve certa vez um criminoso de nome Charlie Peace. Não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas dos homens, mas afinal um dia foi preso e condenado à morte. No dia de sua execução, foi levado ao corredor da morte na penitenciária de Armley, Leeds, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou o que estava lendo. "O conforto da religião", replicou o sacerdote. Charlie Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca, sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno, que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas, já que lia tudo sem ao menos estremecer? Seria humano um indivíduo capaz de dizer a outro friamente: "Você estará morrendo eternamente", sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar-lhe? Aquilo foi demais para Peace, e ele se pôs a pregar. Veja só o sermão que pregou no próprio instante em que caminhava para o inferno. "Senhor", disse dirigindo-se ao capelão, "se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra, só para salvar uma alma, e, se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena." Olha só que história, cara. O criminoso estava sendo conduzido para sua pena de morte. E era direito dele ter uma palavra ali final, uma palavra de conforto para a alma. E naturalmente um sacerdote estava lendo versículos da Bíblia e ele respondeu: "Olha, eu estou lendo também aqui o livro O Conforto da Religião." Só que aquele criminoso ficou tão embasbacado com a frieza e com a monotonia que aquele sacerdote estava lendo aquelas passagens sobre céu, inferno, Deus, enfim, sobre a religião, que o cara ficou assim, indignado. Além de embasbacado, ele ficou indignado. Como que você, sacerdote, pode falar que crê nessas palavras e está lendo elas de forma tão fria? Porque o criminoso, ele entendeu o seguinte: cara, ele está falando do inferno, ele está falando que eu estou indo para um lugar de condenação eterna, e eu não vejo nenhuma emoção nele. É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa que está morrendo de câncer e falar para ela assim: "Ô fulano, você tá morrendo de câncer, tá? Tchau." Cara, é muita frieza no coração. E aí o cara dá uma aula pro sacerdote: "Poxa, se eu acreditasse em metade das palavras que você tá lendo, eu andaria de joelhos por todo o meu país, ainda que eu tivesse que me esfolar só para salvar uma alma. Eu acharia que teria valido a pena." Cara, a gente fica falando dessas histórias aqui, mas nós somos assim também. A igreja se tornou assim. A igreja se tornou aquela igreja, sabe? Aquela igreja relapsa, aquela igreja confortável demais. O templo bonitinho, com aguinha, ar-condicionado, o pregador todo bonitinho. Aí os crentes querem ficar lá. "Ah, nossa, tá tão confortável aqui, né?" É a mesma coisa que Pedro fez quando ele estava no Monte da Transfiguração com Jesus e Elias. Gente, vamos fazer umas tendas para nós aqui, pra gente ficar aqui mesmo, enquanto o povo lá embaixo estava morrendo. É o que eu já falei também aqui no canal uma vez. Muita gente fala contra os desigrejados. "Desigrejados, vocês vão pro inferno." Beleza, tem que exortar, tem que abrir a cabeça das pessoas. Mas eu não vejo tantas pregações assim falando contra os extremamente igrejados. Ou aquelas pessoas que só ficam enfornadas na igreja enquanto o mundo lá fora está indo pro inferno. Certa vez me perguntaram: "Poxa, por que você evangeliza? O que te motiva a evangelizar?" A minha resposta foi simples e direta. O que me motiva a evangelizar é entender que talvez a pessoa que está do meu lado, que talvez o meu próximo, não vai desfrutar de uma eternidade de paz, de alegria ao lado de Deus, mas sim vai ficar numa eternidade de sofrimento, um lugar sem saída, um lugar que dura para sempre. É isso que me motiva. Você imagina, pensa agora na pessoa que você mais ama, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, na sua esposa, na sua irmã, irmão, enfim.
Pensa na pessoa que você mais ama. Agora imagine que você pode nunca mais vê-la. E não apenas não vê-la, mas também pode saber que ela está sofrendo, que ela está num lugar de extrema dor e sofrimento. Qual que seria a sua reação? O que é que você sentiria se soubesse disso? Porque não se engane, as pessoas vão saber onde estão as outras. A parábola do rico e do Lázaro deixa isso claro. O rico estava no inferno e Lázaro estava no céu. Um conseguia ver o outro. Não dava para passar de um lugar para o outro, mas ambos se viam, ambos sabiam onde estavam. Então não se engane, não caia naqueles contos da carochinha de que, quando a gente morrer, Deus vai apagar a nossa memória. Que apagar memória o quê, cara? A Bíblia não fala isso. Nós vamos saber sim onde estão os nossos familiares, onde estão os nossos amigos, onde estão todas as pessoas que passaram pela nossa vida, inclusive aquelas que você teve a chance de pregar a palavra de Deus, mas não pregou. Muita gente fica ali confortável na seguinte teoria: mas os índios, por exemplo, os índios, eles talvez nunca ouviram a palavra de Deus. Certas tribos, né? Claro que não todas, mas a tribo que mora lá do outro lado do mundo, lá no meio da floresta, essa tribo talvez nunca ouviu a palavra de Deus. Então, por não ter ouvido, por causa dessa ignorância bíblica, Deus vai ter compaixão deles e vai salvá-los, né? Vai salvar todos ali. Mentira! Cara, assiste esse pequeno vídeo aqui do pastor Augustus Nicodemos falando justamente sobre esse tema. Agora uma pergunta direcionada a Augustus. Augusto, você tem falado sobre só a Escritura, né, que a Escritura traz a revelação da salvação, e você também falou que Deus se revela de outras formas, como na natureza, mas como que a gente entende a questão daquele, sempre o índio que vive no meio da floresta, que nunca teve encontro com a Escritura, como que a gente entende essa relação? Ele tem revelação de Deus, não tem? Ele é culpado, não é culpado? Sim. Ontem à noite, quando eu fiz a minha primeira exposição sobre esse tema, a partir de Lucas capítulo 1, eu comecei dizendo o que é que nós não estamos dizendo quando afirmamos o solo Escritura como sendo um dos pilares do cristianismo. E eu disse que nós não estamos dizendo que Deus não se revela de outras formas. E eu mencionei a revelação na consciência e mencionei a revelação natural. O que eu disse é que a única revelação salvífica, de fato, se encontra nas Escrituras, e que a parte do conhecimento que Deus nos deu nas Escrituras, não existe possibilidade de qualquer salvação. Então, no caso do índio que não tem a revelação escrita, ele será julgado pela luz que ele recebeu. A luz que ele recebeu é a luz da natureza e a luz da sua própria consciência. O apóstolo Paulo, lá no primeiro capítulo da carta aos Romanos, ele trata do caso dos povos aos quais não foi dada a revelação do Evangelho, e ele diz que esses povos são indesculpáveis diante de Deus, porque pela natureza eles deveriam render graças a Deus e glorificá-lo pelas obras da criação, da providência e do cuidado de Deus, dando vida e tudo mais que é necessário. Ele repete esse discurso em Atos 17, que Deus não se deixou ficar sem testemunho aos povos, dando os tempos frutíferos, dando chuvas e as estações. Então, mas apesar de ter recebido essa revelação, os povos pagãos, entre eles os índios, naturalmente, eles distorceram essa revelação. Paulo afirma claramente que eles adoraram a criatura em vez do Criador. Eles suprimiram, Franklin falou isso hoje de manhã, eles suprimiram a verdade de Deus, está lá em Romanos capítulo 1, e fizeram para si deuses. A menção de aves, quadrúpedes e répteis, que todos eles representados nas religiões romanas e nas religiões orientais antigas, como o próprio Egito, que adorava tudo quanto era de bicho, não é? Então, a verdade é que no dia do juízo, mesmo julgados à luz que receberam da consciência e da criação, nenhum ser humano poderá se justificar diante de Deus, porque todos eles torcem a revelação que Deus deu, quer seja da natureza, da consciência ou a revelação escrita. Então, o índio está perdido, sim. Por isso que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que seria uma crueldade se a ignorância salvasse. Você chega na tribo, está todo mundo indo para o céu.
porque nunca ouviram falar de Jesus. Aí o missionário chega a falar de Jesus, metade da tribo crê, outra metade não crê. O missionário mandou metade da tribo para o inferno. Não é? Então não faz sentido missões se realmente a ignorância do evangelho salva as pessoas. Então o negócio é simples. Agora uma referência bíblica. Mateus capítulo 9, versículo 38. Jesus ensina os seus discípulos a orar da seguinte forma: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a colheita. Essa palavra enviar, na boca de Jesus, no original grego é ekbalo. E ekbalo é a mesma palavra que Jesus usava para expulsar demônios. E quando Jesus expulsava esses demônios, falava ekbalo, era uma ida sem volta. Ele expulsava os demônios da pessoa sem chance deles voltarem. Jesus expulsava aqueles espíritos malignos sem direito de retorno. Ou seja, Jesus usa essa mesma palavra no contexto do envio missionário. Ou seja, o que Cristo está falando aqui, trocando por miúdos agora? Cara, vão evangelizar o mundo e não voltem. É uma missão só de ida, não tem volta. É igual Pedro, cara. Pedro, agora você é pescador de almas. Não adianta você querer pescar peixes de novo. Agora você pesca almas, você pesca homens. Para de querer voltar a pescar peixes. Então é isso que Cristo está falando para nós. Vão pregar o evangelho em todo o mundo, a toda criatura, sem pensar no que ficou para trás, sem mentalidade de voltar. Afinal de contas, quem põe a mão no arado já não pode olhar para trás. Eu sei que tem muita gente que argumenta que esse ekbalo aí de Jesus é diferente, não é o mesmo ekbalo. Cara, levando em consideração os dois lados da história, tanto que é o ekbalo do expulsar demônios, quanto que não é o mesmo ekbalo. Não importa, isso é indiferente, sabe por quê? A emergência da evangelização é a mesma. Nesse caso aqui, nós temos que pegar a Bíblia por inteiro. E quando nós pegamos a Bíblia por inteiro, os evangelhos por inteiro, nós vemos que há sim uma urgência da evangelização. Nós vemos que Jesus, sim, ele manda que as pessoas vão e preguem a sua palavra. Então, cara, ainda se você acreditar que não é o mesmo ekbalo, isso, no final das contas, não faz diferença alguma no sentido do texto. E cara, para com essa mentalidade, eu não posso ir em certo lugar porque certo lugar é impuro. Velho, isso é mentalidade de Antigo Testamento. O judeu que pensava isso, que ele tocaria no leproso e ele, por ter tocado naquele leproso, ia ficar sujo também. Agora, bota a sua cabeça, muda a chave para o Novo Testamento. Quando o homem, quando Jesus, o homem nascido de novo, os seus discípulos, aquelas pessoas que têm a autoridade dos céus, tocam no leproso, o leproso é curado. Ou seja, mudou, cara. Se no Antigo Testamento aquele que se dizia filho de Deus tocava no leproso, ele ficava contaminado assim como o leproso, no Novo Testamento o filho de Deus toca no leproso e o leproso é curado. E para finalizar, evangelização. Onde que eu faço isso? Onde que eu evangelizo? Cara, vamos também mudar essa mentalidade de que missões, evangelizar é só ir para a África. Cara, não existe isso. Poxa, se você tem chamado para ir para a África, para a Europa, né? Para a Oceania, vai para lá. Agora, não é para todo mundo fazer isso. Imagina se todo mundo vai lá para a África, se todo mundo vai lá para a Austrália, aí não sobra ninguém nas cidades. E as cidades também precisam de evangelismo. As cidades também precisam daqueles que anunciam a palavra de Deus. A Bíblia fala o seguinte, que Jesus não tinha hora para poder ensinar sobre o reino. Qualquer hora era hora. Exemplo, quando Jesus foi na casa de Pedro, Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Jesus não foi na casa de Pedro para poder, eu vou na casa de Pedro agora para poder evangelizar. Não, cara, Jesus foi lá para ter um momento de confraternização com Pedro, para fazer uma refeição com ele. Só que a sogra dele estava enferma, precisando de uma oração, de uma cura, e Jesus aproveitou o momento para fazer isso. Outra passagem, quando Jesus está lá com seus discípulos e ele vê uma figueira cheia de folhas. Bom, ele viu aquele monte de folhas na figueira, ele pensou, poxa, deve ter algum fruto, né? Porque quando a figueira está cheia de folhas assim, é porque ela já deu algum fruto. Jesus foi lá, procurou e não achou. Jesus ficou bolado porque ele estava com fome, não achou nenhum fruto e amaldiçoou aquela figueira, que só tinha aparência, mas não tinha conteúdo. Ele aproveitou essa situação para ensinar para os discípulos. Tá vendo aí,
vai ser assim mesmo, daqui para frente é isso. Aquele que só tiver uma bela aparência, assim como Israel na época, né? Israel, os religiosos, os fariseus, saduceus, se vestiam com belas roupas, tinham aparência de religiosos, oravam em pé nas praças, mas não tinham conteúdo. Jesus falou, pegou essa situação e aproveitou para ensinar para os seus discípulos. Israel vai ser a mesma coisa que essa figueira, e os futuros cristãos, né, aqui agora eu estou parafraseando Jesus, né? Os futuros cristãos que só tiverem aparência, mas vazios por dentro, também serão secos, ficarão secos como essa figueira, também serão consumidos como essa figueira foi consumida pela minha palavra. Então, cara, não tinha hora para Jesus. Era na casa de Pedro, era comendo, procurando algum fruto na figueira. E até o Antigo Testamento fala sobre isso, né, cara? Lá em Jeremias fala que Deus pediu para o profeta Jeremias ir na casa do oleiro, que lá Deus falaria com ele. Ou seja, a casa do oleiro era um lugar comum da época. Era como se fosse uma padaria, um mercado, né? Deus não falou para Jeremias: Jeremias, vai lá para a igreja, tá? Vai lá para o templo, que é lá que eu vou falar com você. Não, vai lá para a casa do oleiro. Então, qualquer lugar é lugar para Deus falar conosco e para nós também sermos usados por Deus. É isso aí, galera. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco a esclarecer sobre essa questão da evangelização, da importância de evangelizar. E não se esqueça, cara, não se torne aquele crente de banco de igreja, tá? Cuidado também para não se tornar o crente coração de Marta, o crente que só quer fazer. Ele faz, mas já virou aquele cara, o bate-ponto, né? Faz por obrigação, ou faz de forma mecânica, assim como naquela história que tem no livro do Haverhill. Não, cara. Vai lá, adora a Deus, tenha a sua vida devocional, mas que isso que Deus está te dando, isso que você está experimentando, você possa repartir, você possa compartilhar. Essa é a simbologia de repartir o pão. O pão que Deus te deu, né? E a Bíblia fala de 2 tipos de pão, né? O pão que cai do céu, lá no Êxodo, que é o maná, e o pão da vida, que é o próprio Jesus. Então, pão, nesse sentido, significa o próprio Deus, a própria presença de Deus. Que esse pão que Deus te deu, você possa repartir para outras pessoas, porque elas também precisam de Cristo, ainda que elas nem saibam disso, que elas não reconheçam isso. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos da igreja. Tamo junto sempre, até a próxima, valeu!